Olá, tudo bem? Você já ouviu falar da história de uma jovem que foi brutalmente assassinada e a suspeita de quem seria esse assassino seria o próprio ex-namorado. E certa vez, no tribunal, no julgamento, esse rapaz estava sendo muito bem representado. Um grande, renomado advogado estava o defendendo e com uma grande oratória ele falou para o júri. O júri era um julgamento de júri popular e ele se dirigiu ao júri falando: meus queridos, eu sei que esse homem hoje ele está sendo acusado, mas vocês serão responsáveis em colocar fim à vida de alguém que vocês lá no fundo do coração não têm certeza que ele é o assassino? Até então, nesse momento, o julgamento estava bem equilibrado, mas a tendência era que ele fosse acusado. Só que aquele advogado teve uma maestria tão grande na sua fala que ele terminou sua fala assim: e uma prova a vocês, caro júri, que vocês não têm certeza, não têm provas totalmente concretas de que este homem, o assassino, eu vou chamar a moça que até então teria morrido, teria sido assassinada, ele a chamou pelo nome. Eu gostaria de chamar aqui a fulana ao tribunal. E de repente, quando ele falou isso, todo o tribunal ficou espantado, porque até então ela estava morta, só que não havia corpo, né? Ainda não tinham encontrado o corpo dessa jovem. E de repente entrou uma moça que era idêntica a ela, só que não era a moça. Realmente a moça havia morrido, só não havia encontrado o corpo. E de repente todo o júri meio que se voltou até ao favor daquele homem. Só que foi feita uma reunião. E quando retornou daquele momento, ele foi condenado. O júri inteiro, unanimemente, o condenou. E de repente o próprio juiz até ficou admirado com aquela decisão, até porque ele viu que o clima no tribunal mudou, né, depois da grande atuação do advogado de defesa. E ele perguntou: o porquê vocês estão... O que levou vocês a terem certeza da acusação? E o representante do júri levantou e falou: no momento em que a moça entrou aqui no tribunal, todos olharam para trás, todos olharam na direção dela. Porém, eu fiquei olhando para o acusado, e o acusado foi o único que não olhou para trás. Ou seja, naquele momento de dúvidas, todos pensaram que haveria uma possibilidade de ela estar viva. Só que o único que não olhou para trás foi justamente aquele que estava sendo acusado de assassiná-la. Ou seja, ele tinha total certeza que aquela moça que estava entrando no tribunal não era a moça que havia sido morta. Então justamente foi quando o júri chegou à conclusão: realmente, se ele tem a certeza de que não era a moça, ele é o assassino. Eu gostaria de te deixar uma mensagem hoje: sempre, sempre você vai ser muito bem observado. Pode ser que em algum momento os holofotes, o foco, quem sabe ali no ambiente que você vive, na sua própria casa, no seu próprio lar, ou então enfim, qualquer ciclo que você possa conviver, pode ser que às vezes você se sinta não observado, mas sempre haverá alguém olhando na sua direção. E a pergunta é: o que você tem transparecido para quem está dentro da sua casa, quem está no seu trabalho? Quem você tem sido? Quem você demonstra ser? Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.